Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo. Vamos lá para mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai continuar com o reino protoctista, vamos ver os protozoários, beleza? Então, assim, nos protozoários, né, você tem uma infinidade de organismos que fazem parte, e como característica comum desses organismos são que eles são unicelulares e são eucariontes. Tá? Então, todos os protozoários eles vão ser unicelulares e eucariontes. Aqui você tem alguns exemplos, né, de protozoários, alguns causadores de doenças, parasitas, outros de vida livre, né? Então, tem uma grande diversidade de organismos que fazem parte desse grupo, belezinha? Então, além deles serem unicelulares e serem eucariontes, né, de terem membrana nuclear, eles são, a maioria deles, aquática, né, de água doce, mas tem de água salgada também. Eles podem viver isolados ou formar colônias, e eles podem respirar o oxigênio através de difusão. Então, quer dizer o que? Eles não têm órgãos, não têm estrutura, eles têm uma única célula. Então, como que o oxigênio vai entrar na estrutura dessa célula? Por difusão. Vai sair de onde tem mais, que é a água, para onde tem menos, que é o corpo deles. Lembra do ano passado? Difusão, que era o transporte passivo de solutos. Não é assim que eles vão conseguir respirar, né? A estrutura do oxigênio. A excreta que eles produzirem vai sair por difusão também sem gasto de energia. Então, tem mais excreta na parte interna, vai sair para a parte externa que tem menos, tá? Então, acontece isso o tempo todo na estruturação do organismo. Eles são heterótrofos, né? Então, não vão fazer fotossíntese, eles vão absorver o nutriente deles do ambiente, na maioria das vezes por fagocitose, né? Vão englobar essa partícula sólida. E a maioria deles é de vida livre, então vai captar esse alimento da água, né? Não vai prejudicar ninguém, eles vão fazer controle de bactérias, né? Vai conseguir ali pegar, mas existem alguns que são parasitas, né? Quer dizer o quê? Que eles vão viver dentro de um outro organismo, normalmente causando sintomas de doença, tá? Então, são causadores de doenças importantes. Então, você tem duas doenças de protozoários que é importantíssimo vocês lembrarem, gente. Enem vestibular cobra muito, que é doença de Chagas e malária, tá? São as doenças mais importantes que a gente tem de protozoário, não desmerecendo as outras, mas essas são as mais importantes. E tem alguns protozoários que eles são mutualistas. O que quer dizer mutualista? Ele vive dentro de um outro organismo, mas não prejudica, e sim beneficia, né? Então, ele promove alguma coisa boa para aquele organismo. Então, as triconinfas, elas vivem dentro do intestino dos cupins e ajudam no processo da digestão da celulose, né? Então, elas ajudam no processo da digestão para o cupim, e o que elas ganham em troca? Alimento e proteção, né? Que elas estão dentro de um local que é protegido, que seria o intestino do cupim, tá bom? Então, heterótrofos, podendo ser de vida livre, né? Daí vão ser predadores, podem ser parasitas ou podem ser mutualistas, belezinha? Aqui tem um exemplo de uma ameba, né? Uma foto de microscopia, então você consegue ver, ela não tem uma forma regular. Esses pezinhos aqui são os pseudópodes, né? Que são os falsos pés, a forma deles vai variar de acordo com a movimentação do citoplasma. Então, a ameba consegue direcionar esse citoplasma para onde ela quer, e daí ela vai andando ou capturando o alimento necessário para ela. Aqui é uma imagem de um paramécio, você já vê que tem um formato corporal um pouquinho diferente, né? Ele tem cílios na lateral de toda a célula aqui, e aqui dentro tem a parte das estruturas celulares responsáveis pela questão nutricional do paramécio, tá? Reprodução. A maior parte se reproduz assexuadamente, né? Por divisão binária. O que é divisão binária? A mesma coisa que cisparidade. Um divide ao meio, forma 2, tá? Então, a maioria faz esse processo de reprodução. O plasmodium, que é o causador da malária, ele faz esporulação. Então, o que é isso? Vai formar esporos, né? Vários núcleos dentro da célula, daí esses núcleos se dividem e liberam, tá? Para fazer o processo reprodutivo assexuado. E alguns podem fazer reprodução sexuada do tipo conjugação, né? Que você vai ter a troca do material genético, que não vai ser um gameta, e sim um pedaço do núcleo, né? Então, ele tem um micronúcleo
que vai fazer a troca para ocorrer o processo de reprodução sexuada nele, tá? Aqui tá mostrando isso, né? Então, do lado de cá, você tem a reprodução assexuada. Então, ó, vem um aqui, divide, vem ali, né? Multiplica dentro, belezinha, ó, e separa, tá? E aqui você tem a troca dos micronúcleos, ó. Então, vem pra cá. Ele vem, troca o micronúcleo e daí você tem o processo de reprodução, tá bom? A classificação deles, como foi falado na aula da TV, tem várias classificações, tá? Então, não tem uma definida, ela ainda tá em processo. Eu coloquei aqui a mais utilizada, né? E ela é feita baseada na presença de organela locomotora. Então, é na forma como esse organismo se locomove, vai ter o processo de classificação, né? Então, dependendo do meio de locomoção que ele tem. O primeiro grupo dos risópodes ou sarcodíneos, então, eles vão se locomover por pseudópodes. Então, é aquele prolongamento, aquele falso pé, tá? Ele vai emitindo esse pseudópode em direção de onde ele quer andar e vai deslizando. Então, o pseudópode vai servir tanto para a captura do alimento quanto para a locomoção, tá? Ele se divide, né? A reprodução é divisão binária, então parte ao meio e forma duas, né? Que são as amebas. Eles podem ter os vacúolos pulsáteis, que é uma estrutura que vai controlar a quantidade de água, né? Então, como você tem um organismo que está, né, numa água doce, ele pode ter um processo de... Só um pouquinho, gente. Ele pode ter um processo de reprodução por troca ali de estrutura. Então, a água pode entrar dentro do organismo, pode entrar no organismo, né, e ele vai inchando, e isso vai promover uma explosão do organismo, né? Então, ele precisa ter esse vacúolo pulsátil para funcionar como uma bomba. Então, ele vai bombeando essa água para fora, né? Para conseguir eliminar e não explodir, beleza? Eles têm de água doce ou água salgada e podem viver em solo úmido também, né? Então, você tem essa variação. Os exemplos mais comuns são as amebas, né? Que elas têm as amebas que são parasitas e tem as amebas que não são parasitas, que são de vida livre. Então, a ameba proteus é de vida livre e a entamoeba histolítica, ela é uma ameba parasita que causa amebias, tá bom? Aqui tem exemplos das amebas, né? Então, ela não tem uma forma regular do corpo, ela vai variando, esse pseudópode, ela vai emitindo para onde ela quer andar, tudo bem? Aqui, ó, ela está se alimentando, então a partícula alimentar está aqui. Ela vem, vai emitindo o bracinho e engloba para fazer o processo de digestão, beleza? Os foraminíferos, eles têm uma carapaça de carbonato de cálcio ou de sílica, né, que vai fazer uma armadura, e eles são marinhos e plantônicos. O que é plantônico? Ele não consegue nadar, né, então ele vai ser carregado pela correnteza, e ele vai servir de fonte de alimento para outros animais também. Então, vai participar da cadeia alimentar. Normalmente, onde você tem a presença desses foraminíferos, tem petróleo, né? Então, você consegue ter uma base de achar o petróleo, dependendo do local que você encontra esses protozoários. Aqui tem algumas imagens deles, né? Os desenhos. Esporozoários ou apicomplexa. Então, são os protozoários que não se locomovem. Eles não têm estrutura de locomoção e se eles não conseguem se locomover, todos são parasitas, né? Então, nesse grupo, nenhum organismo é de vida livre. Todos são parasitas. Eles têm um ciclo de vida bem complexo. Então, tem uma reprodução que uma parte dela é assexuada e a outra é sexuada, formando estrutura de esporos durante o processo e tudo mais. E o exemplo, né, mais comum desse grupo é o plasmódio, que é o causador da malária, tá? Eu não vou me aprofundar nessa parte reprodutiva, porque acho que não é o foco no momento nosso, tá? Então, quem tiver curiosidade, quiser dar uma lidinha sobre a parte da reprodução dele, fique à vontade, beleza? Mas o mais importante é vocês saberem a diferença entre as classes. Aqui você tem os exemplos, né, de plasmódio. Então, tem o plasmódio falciparum aqui, o vivax aqui, e esses outros dois aqui. Depende muito do formato do corpo dele, por isso que é a diferença das espécies, tá?
Flagelados ou zoomastigófora, né? Então o nome flagelado já dá uma ideia. Ele se locomove através de flagelo. Então o flagelo é um filamento longo e o batimento desse flagelo vai fazer com que o protozoário se locomova, tá? Esse é o grupo mais primitivo dos protozoários. Eles são de vida livre, podem ser parasitas ou podem ser mutualistas. Então você tem os 3 tipos de obtenção de alimento, tá? Reprodução, divisão binária, então divide ao meio, forma 2. E como exemplos ali eu coloquei Trypanosoma cruzi, Giardia lamblia, Triconinfa, Trichomonas vaginalis e Leishmania, tá? A Triconinfa é aquela do cupim, que é mutualista. Trypanosoma, Giardia, Trichomonas e Leishmania são parasitas, tá? Trypanosoma cruzi causa doença de Chagas, Giardia lamblia, giardíase, a Trichomonas vaginalis, tricomoníase e Leishmania, leishmaniose, belezinha? Aqui tem umas imagens deles, então a Trypanosoma cruzi, olha lá o flagelo, Giardia lamblia tem vários flagelos, né? Não é um só, são vários. Aqui a Triconinfa, a Trichomonas, que tem tipo um topete de flagelo, e os ciliados, por último, tá? Os ciliados, eles têm cílios, então a locomoção deles é feita por cílios. Ele é o grupo mais evoluído. Um exemplo mais comum é o paramécio, que ele é um protozoário de vida livre, né? Você pode encontrar esse grupo tanto em água doce quanto em água salgada, tá? Pode ser em mares, lagos ou rios. E eles têm o vácuo contrátil, que é aquela bomba de água que vai ficar tirando a água de dentro do corpo dele para ele não explodir. E eles que vão ter o macronúcleo e o micronúcleo, tá? Então são os ciliados que conseguem fazer a conjugação para reprodução. E daí nessa conjugação vai ter a troca do micronúcleo, tá? Que vai funcionar como um gameta. E o macronúcleo é o metabolismo. Aqui tem uma imagem com vários paramécios, né? Então todos têm os cíliozinhos do lado, na imagem não dá para ver direito, que são bem pequenos, mas esse batimento desses cílios vai fazer com que o organismo se locomova, tá? Gente, então no caderno, não esqueçam de fazer, né, o resuminho da classe, resuminho do grupo em geral. Eu vou postar um link do vídeo do YouTube que mostra a locomoção desses organismos, ele fala um pouquinho sobre os protozoários, eu achei interessante para vocês darem uma olhada lá como curiosidade. Tranquilinho? Até a próxima aula e qualquer dúvida é só me procurar.